André Ventura, o presidente do Chega, vai agora falar, nomeadamente sobre as medidas do governo para responder ao aumento dos combustíveis. O governo, em relação à situação da guerra no Médio Oriente e em relação às consequências que essa guerra poderia ter para o país, tivemos a oportunidade de transmitir ao Primeiro-Ministro a importância de que as medidas que fossem transmitidas e que fossem aprovadas revelassem verdadeiramente não só a confiança que o país deposita no Governo para resolver a situação, como também que as medidas anunciadas fossem eficazes do ponto de vista da mitigação do esforço económico que as pessoas estão a fazer neste momento e que vão sentir nos próximos dias em relação à instabilidade dos mercados. Tivemos a oportunidade de alertar o Primeiro-Ministro, como penso que era próprio, para uma situação incontornável, a de que os preços do petróleo, fruto do conflito que se prolonga no Médio Oriente, iriam disparar ao longo dos últimos dias. O encerramento ou a mitigação forçada do Estreito de Hormuz, onde passa grande parte do comércio do petróleo mundial, está neste momento a gerar uma pressão enorme de preços sobre os combustíveis. Portugal não é exceção. E o que se prevê de aumento, por exemplo, do gasóleo de 23 cêntimos na próxima semana, é o maior de sempre no nosso país. O aumento que se prevê para a gasolina e para o gasóleo não terão um impacto apenas no bolso dos contribuintes e no bolso do cidadão comum, terão um impacto na vida de 97% das empresas em Portugal. Nos circuitos de distribuição, na alimentação, nos circuitos operacionais das empresas em relação a matérias-primas e outras. Isto exige um governo que trabalhe e que apresente medidas realistas ao seu país. Depois disto, e depois do incentivo, depois do anúncio da parte do Chega, de que duas coisas deviam ser feitas: o retorno do desconto sobre os combustíveis e o IVA zero nos produtos alimentares. O Sr. Primeiro-Ministro anunciou no debate quinzenal que iria precisamente levar a cabo o retorno desse desconto sobre o preço dos combustíveis, dando a entender, agora sabemos que erradamente, que iria mitigar o aumento que esses combustíveis sofressem em termos de impacto real no preço ao consumidor do gasóleo e da gasolina. Isso foi uma fraude e foi um engano da parte do Governo. Vejamos, o gasóleo vai aumentar 23 cêntimos, fruto da equação que se aplica por lei no mercado petrolífero internacional. Destes 23 cêntimos, o Governo diz que para lá dos 10 cêntimos aplica um desconto de 3,5 cêntimos sobre este valor. Isto é uma fraude ao que foi dito na Assembleia da República. O Governo disse e comprometeu-se com as pessoas de que iria mitigar o aumento dos preços sobre o gasóleo e sobre a gasolina nas bombas de gasolina. Mais de 50% do preço que cobramos em gasóleo e gasolina é impostos em Portugal. Não é valor do crudo, do mercado, do preço de referência, de matérias-primas. É impostos. O Governo, se não estava a contar com estes impostos, pode abdicar deles. Isto não é populismo nem falta de realismo. É um valor que o Governo não estava a contar para a sua própria receita. Por isso não se compreende que não abdique deste valor e continue a sacar dinheiro aos contribuintes, mesmo durante um momento de crise de inflação e de crise de pressão sobre o gasóleo e sobre a gasolina. Nós vamos ter na próxima semana, como disse, um aumento nunca antes visto do preço dos combustíveis em Portugal. O Governo anuncia que acima dos 10 cêntimos dará um desconto, que devolverá um desconto aos contribuintes do valor pago. A gasolina está fora deste desconto e, portanto, uma grande parte dos contribuintes logo aí não tem acesso a desconto nenhum. O gasóleo, quer o rodoviário, quer o gasóleo normal, entram na conta dos 3 cêntimos e meio, quando o aumento que vamos ter é de 23 cêntimos. O que é um absurdo, face a uma receita que o Governo não contava. Segundo, o IVA sobre os combustíveis é, face à Europa, daqueles que mais pressão faz sobre as empresas e sobre os contribuintes portugueses. O Governo não abdica de 1 cêntimo do IVA cobrado.
quando o que devia precisamente era devolver aos contribuintes integralmente a soma do IVA que não estava à espera de receber por fruto do aumento dos preços. O IVA não é um imposto sobre as matérias-primas, nem é um imposto sobre a circunstância. É um imposto que aumenta precisamente porque aumentaram os preços fruto do conflito. O Governo não esperava esta receita. Não faz sentido cobrar às pessoas uma receita que não estava à espera, deixando-as a sufocar no aumento do preço dos combustíveis. Quando olhamos para o que se passa em termos de ISP e de IVA, é constrangedora a situação portuguesa. Porque percebemos que em situações de aumento brutal dos mercados de referência, como acontece recentemente com o conflito, derivado do conflito no Irão, o Governo cria situações de maquilhagem para fingir que está a dar uma migalha ou outra, mas continua a cobrar o grosso dos impostos, mais de 97% dos impostos sobre estas matérias, para receita que não estava à espera. Isto é inaceitável a todos os títulos. Isto é inaceitável a todos os títulos. Nós não estamos a pedir que o Governo baixe preços. Nós estamos a pedir que o Governo devolva às pessoas a receita fiscal extraordinária que não estava à espera, pelo qual não fez nada, que não deriva da atividade económica, mas que deriva única e exclusivamente do sufoco sobre os cidadãos e sobre as empresas, do aumento dos preços de referência internacional do combustível. Acho que isto foi o que o Primeiro-Ministro disse ali naquela casa e era isto que se devia fazer. Contas feitas, que nós procurámos fazer esta manhã, o que o Governo diz às pessoas é isto. Sobre a gasolina, esqueçam, não vão ter desconto nenhum, quem tiver que pagar a gasolina pagará. Sobre o gasóleo, que vai aumentar 23 cêntimos, nós vamos amenizar 3,5 cêntimos. E o resto, cerca de 53%, vamos continuar a cobrar em impostos. E vamos cobrar muito mais ao longo das próximas semanas, fruto da situação internacional. Isto num país em que há pensões de 300 euros, em que o salário mínimo é dos mais baixos da OCDE e em que o IVA é também dos mais elevados da OCDE. Isto é inaceitável. É inaceitável. E nós ficámos com a esperança de que, após o debate quinzenal, o Governo assumiria pelo menos uma parte significativa deste esforço de aumento, que não é culpa do Governo, evidentemente, e o Governo faz precisamente o contrário, aproveita este contexto para sacar mais receita fiscal, para ir esmifrar mais as pessoas ainda. Nós temos neste momento pessoas por todo o país a encherem as bombas de gasolina, porque sabem que a partir de segunda-feira vão ter um aumento gigantesco destes preços. Isto é inaceitável. Volto a apelar ao Governo, antes da próxima reunião, que ocorrerá, penso eu, enfim, nos próximos dias, de que este aumento excepcional de preços não seja para o Governo ir sacar ainda mais receita, mas desafio o Governo, desafio formalmente o Governo, e falo-ei também no Parlamento, desafio o Governo a devolver todo o IVA cobrado a mais aos contribuintes nestas próximas semanas, precisamente para mitigar o preço dos combustíveis e o efeito sobre o preço dos combustíveis. Desafio o Governo a devolver às empresas e às pessoas todo o IVA que não estava à espera de cobrar, que não queria cobrar, que não fez nada para cobrar, às pessoas. E aí se perceberá se temos um Governo que verdadeiramente está ao lado das pessoas ou se está a querer aproveitar a desgraça para cobrar mais impostos sobre as pessoas e sobre as empresas. Nós tivemos um comboio de tempestades nos últimos meses, tivemos um conjunto de situações que já colocaram as empresas numa das piores situações da sua vida, digamos assim, do seu histórico empresarial das últimas décadas. Se a isto juntarmos o aumento brutal, o maior de sempre, repito, de combustíveis na próxima semana, nós vamos ter um conjunto de falências, de desemprego, de inflação e de pressão sobre a habitação que nunca, repito, que nunca tivemos em Portugal desde os anos 70. E isto o Governo tem e deve parar a tempo, porque se não o fizer deixará que a miséria tome conta de uma grande parte do tecido empresarial e pessoal português. Cabe ao Governo fazer isto. Repito, o Orçamento do Estado para 2026 não previa esta cobrança de IVA nem de ISP. O Governo pode e deve devolver o que está a cobrar a mais, fruto de aumentos que não são seus. E deve fazê-lo para que os contribuintes sintam a estabilidade e a confiança no próprio mercado de combustíveis.